E hoje a gente recebe uma figurinha para lá de especial, muito jovem, com muitas propostas, muito propósito e determinação. É aquele cara assim que estuda, que trabalha, que corre e que hoje vai falar um pouco sobre ele para que você conheça melhor. O nome dele é Gustavo Aquino. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo. Boa noite, Selma. Tudo de bom. Selma, me chamo Gustavo Aquino, como já foi apresentado. É uma grande honra, satisfação enorme estar aqui, certo? Seu trabalho esplêndido, venho acompanhando, acho incrível, ótimo. E sou novato nesse período, né, de pré-campanha. Estou aqui como pré-candidato a vereador em Garanhuns, pelo PSDB. Sou empresário, trabalho aqui na Boa Vista, né, nessa região da Boa Vista. E também estudo, sou acadêmico de Direito na faculdade, na ESGA, aqui em Garanhuns. E estou cursando agora o 6º período, finalizando o 6º período de Direito. E atuo na área no ramo automotivo. Além de técnico em reparação automotiva, eu também tenho um movimento de casa de peças aqui em Garanhuns. Então, assim, o meu dia a dia, além de muito corrido, é muito satisfatório pelo atendimento diário com as pessoas, né? Então, esse contato não é de hoje que eu tenho, certo? Minha família já vem de uma família de comerciantes aqui em Garanhuns. E, assim, eu cresci, né? Nasci e cresci aqui em Garanhuns, sou filho de Garanhuns, apaixonado pela cidade. E tudo que vem ocorrendo e acontecendo no dia a dia, eu venho acompanhando no crescimento e na evolução, no próprio desenvolvimento da cidade. Então, estou aqui como pré-candidato, sou realmente novo na área, mas as propostas e as ideias são antigas, né? Já vem de um sentimento que não é de hoje, que a gente busca sempre crescer e desenvolver. Muito bem, e a gente já manda uma boa noite muito especial para Adaildo Gomes, né? E ele diz assim, boa sorte, né, na entrevista e que Deus abençoe a todos. E Adaildo Gomes já passou por aqui também, um dos postulantes, né? Maravilhoso, grande entrevista. Esse ano eu acredito que está bem difícil pela qualidade dos postulantes, né? Uma qualidade superior. E enquanto o pessoal está chegando por aqui, eu queria saber de você se hoje você se identifica direita, esquerda, centro, ou não tem nada disso, mas com quem você caminha? O que é que acontece? Na política a gente vem vendo muito essas questões, né? Do área direita, extrema esquerda. Só que assim, a minha identificação maior atualmente, e como sempre tem ocorrido, são nas ideias. Nas ideias de que a gente está pesando pelo lado de Garanhuns, a gente está visando Garanhuns. Então, assim, eu tenho que me identificar mais com as ideias do que precisa na nossa cidade, certo? Então, Selma, eu acredito que quanto mais a gente pensar no que é bom para a gente aqui dentro de Garanhuns, é o que eu proponho, certo? É o que eu proponho. A direita e a esquerda, como alguns autores que eu já tive a oportunidade de ler e alguns de conhecer, a direita e a esquerda se identificam, elas se entrelaçam. Uma precisa da outra em alguns momentos. A gente não pode pacificar a ideia de que a extrema direita ou então a extrema esquerda vai ser o que a gente vai ter sempre. Não acredito que seja dessa forma. Mas todas as ideias se completam e se compactuam. Muito bem, excelente resposta, né? Você falou muito de você, uma vida profissional bastante corrida, como empresário, como estudante. Você vai encontrar tempo realmente para exercer a função de vereador, caso seja eleito? Bom, como você já vem bem dizendo, né, a questão do tempo, estou aqui como pré-candidato, certo? Então, assim, esse período de pré-campanha já está sendo muito corrida, mas eu sempre acreditei da seguinte forma, a gente nunca está pronto para tudo, a gente está sempre se preparando no dia a dia. Então, só o que vai dizer se eu estou realmente pronto, ou então se está na hora certa, são as minhas ações no decorrer do dia a dia. Eu já não tenho tempo para nada, a questão é essa. Eu sou pai, eu sou esposo, dono de casa em todos os sentidos, sou empresário e ainda sou estudante. Então, assim, meu tempo é o que eu proponho ao que eu tenho realmente interesse. Para falar a verdade, eu já me questionava muito isso, no sentido de que vai ser favorável para mim essa pré-campanha, vai ser favorável para mim todas essas questões. Então, nunca está tudo favorável. A gente que tem que buscar o compromisso e correr atrás, e querer, né? Eu acho que antes de tudo, a vontade, ela se encontra
com a oportunidade, só que a oportunidade somos nós que nos damos. No meu dia a dia eu já corro muito nesse sentido. Então assim, o meu dia a dia de trabalho, eu tenho que estar presente, né, porque meu ambiente de trabalho é um ambiente também familiar. Trabalho eu e minha esposa e agora meu irmão. Então assim, a gente já trabalha junto num dia a dia com horários bem comprometidos. E na parte da noite eu ainda vou para a minha faculdade e faço meus estudos. No horário da madrugada é que eu boto meus planos do dia. Então assim, se agora eu estou me propondo a isso, é porque o tempo que eu não tenho, ainda vou poder conseguir deslocar isso e conseguir arrumar essa atenção. Porque tudo que a gente tem interesse, a gente consegue colocar em pauta, a gente consegue trazer. Eu acredito que o interesse e a oportunidade, eles têm que correr junto, certo? Eu estou me dando essa oportunidade nesse momento, estou dispondo do meu tempo e do pouco tempo que eu tenho para me dedicar a isso. Não tem nada a ver, e ao mesmo tempo eu achei muito parecido que você falando assim, eu lembrei de Zaqueu, quando, né, no início Zaqueu tinha uma casa de peças e estudava também e conciliou muito bem o tempo dele. E aqui, olha, nós estamos com um pequeno problema de conexão, já sabe quem mora aqui nesse entorno, né, o que está acontecendo, e portanto nós estamos gravando. Volta e meia ela vai entrar, mas nós vamos ver tudo na íntegra, né, para ela ser assistida posteriormente. Pedimos desculpa pelo inconveniente, mais uma vez, um aviso para a próxima, que não tenha próxima vez, pelo amor de Deus, né? Então, aí vamos tentar conciliar isso, por favor. E nós estamos aqui conversando com esse menino inteligentíssimo, né? Gente fina, cheio de gás. E aquelas coisas que a gente olha assim na política e diz, nossa, tá necessário, né? Hoje, como é que você vê a Câmara de Vereadores? Claro que você vê alguma coisa errada, tanto que quer entrar. Se tivesse certinha, ninguém queria ali. Mas, assim, você podendo dizer o que é que você acha, seria bem interessante. Sim, tudo é interessante. Até porque quando a gente vê essas situações, sejam elas conflituosas ou então pacíficas, a gente quer mudança, né? Então, assim, como eu bem falei no começo, na minha apresentação, não é hoje que eu estou aqui em Garanhuns e vejo as coisas que acontecem. O desenvolvimento ou então o momento que as coisas se estabilizam. Veja bem, Selma, primeiramente, o que me entristece muito em alguns momentos é quando alguém fala sobre Garanhuns de uma forma negativa, né? Eu vejo o potencial que Garanhuns tem, tanto de ambiente, como também de comércio, como de pessoas e da própria região. As pessoas vêm de fora, atualmente, para viver o ambiente de Garanhuns, para morada, para residência, tanto é que Garanhuns vem se desenvolvendo muito em questão comercial e também de uma forma atrativa, primeiro no turismo. Então, segundo, na área residencial, a gente percebe que Garanhuns vem se desenvolvendo muito com os condomínios, os loteamentos, e isso torna interessante para a gente, porque no meu local de trabalho mesmo, eu tenho clientes hoje que eles saíram de Caruaru, de Arco Verde, e vieram morar em Garanhuns e trabalham fora. Então, assim, é oportunidade de investimento, é oportunidade de crescimento. O que vem acontecendo dentro da Câmara de Vereadores, seja de um lado conflituoso ou não, bom, não seria o meu interesse. O meu interesse realmente é mostrar de onde eu venho, que é lá da Boa Vista, aqui da Boa Vista, desculpa, dessa região da Coab 2, da Rua São Miguel, toda essa região, eu sinto que a gente é um pouco esquecido. Com certeza. Como uma das ruas mais antigas dentro de Garanhuns, que é a Rua do Correntes, né, a famosa Rua do Correntes, as pessoas hoje em dia conhecem pela Rua São Miguel, mas é das ruas mais antigas aqui dentro de Garanhuns. É o acesso de quem vem de Bom Conselho, de quem vem de Arco Verde, toda essa cidade de fora, Lagoa do Ouro, Correntes, enfim. Então, assim, como eu já venho percebendo que não é de hoje que essas coisas acontecem, a gente precisa de legitimidade para mostrar que a gente tem possibilidade de mudança e que tem uma população ali que precisa desse reconhecimento. A gente vê o comércio de Garanhuns muito movimentado em lojas e em vários setores, mercados, que são coisas que temos muito aqui, e praticamente toda essa massa trabalhadora está nessa nossa região, na Boa Vista, na Coab 2. Então, assim, se a gente está necessitando de um auxílio para o trânsito, para um emprego, para a saúde, para a educação, uma visibilidade na nossa região, que é das maiores agora, que está cada vez mais expansão e maior desenvolvimento, muito populoso também,
a gente precisa dessa representatividade, não só da vontade, mas de alguém que possa trazer isso. E eu sou essa pessoa que estou nessa carreira, na carreira tanto como empresário e agora também querendo dessa forma dar um passo a mais na minha vida, além de profissional, na área da política, né? Muito bem, fantástico, né, minha gente? Preparadíssimo aqui, resposta. E a gente continua com problema na internet, né? Tem alguém aqui do lado que possa acompanhar, mas este problema, já de antemão, a gente avisa vocês que nós teremos um segundo momento com esse garoto, claro, super competitivo, onde ele vai poder estar debatendo junto com você, tirando as dúvidas, e aqui, diante das perguntas que o pessoal já tem o hábito de fazer, a gente vai seguindo por aqui, tá certo? Nosso link no Facebook, se você pudesse dirigir para o Facebook, tá legal lá, viu? Acho que o problema maior está sendo no YouTube, tá certo? É aquilo que está se passando. Então, eu queria saber de você, hoje você vem caminhando num grupo liderado por Isaías Regis, né? O majoritário é Isaías Regis. Está existindo uma polêmica muito grande no nível do Estado, eu acho que já saiu do Estado, já ganhou muita repercussão, a respeito de Flávio da Pamonha, um garoto super legal. Paulo Tenório chegando por aqui e dando boa noite, né? Ele saiu caminhando de Garanhuns até Recife no intuito de saber da governadora quando a data que serão iniciados os trabalhos de construção do hospital, que a gente tanto espera, que a região tanto precisa. Como é que você está vendo isso, uma vez que ele disse aqui em várias lives que o grupo não o apoia? Como é que você pode falar sobre isso? Bom, perfeito. Eu tenho visto, né, acompanho, porque minha rede social que eu mais utilizo atualmente é realmente o Instagram, né? Então, o que acontece? Os cortes dos vídeos dele não têm sido poucos, né? Flávio da Pamonha, ele ganhou esse reconhecimento atualmente, ele fez toda essa correria, toda essa atuação na sua busca, né? Então, assim, primeiramente, a minha visão sobre ele, nesse sentido, não o conheço pessoalmente, não o conheço como pessoa, mas acompanhei seu Instagram, acompanhei seus vídeos e que repercutiu muito. Bom, eu acho que tem lá em Flávio da Pamonha um calor no coração que todo garanhuense deve ter. Não é que ele tem, mas é que ele deve ter. Por quê? Nós garanhuenses, nós somos, primeiramente, de certa forma, além de já estar no Nordeste e sermos oprimidos em alguns sentidos, a gente tem que saber que a gente está numa constante luta. Então, tudo que ele fez foi, resumindo e de uma forma também admirável, uma luta. Só que é uma das coisas que eu venho pensando que não é de hoje. Acho que uma luta, uma voz, uma vontade, sem a devida legitimidade, sem a devida atuação com as pessoas que possam trazer essa melhor perspectiva, não se torna tão eficaz como deveria, certo? Sejam elas por propostas a favor, ou sejam elas com propostas, ou então rejeitando alguma atuação contra, de partido A, de partido B, de governador A ou de governador B. Eu acredito que a busca maior que a gente deve ter é pelo o reconhecimento nas nossas ideias, mas que a gente possa atuar da devida forma, atuando e correndo atrás dos meios cabíveis para tudo que a gente for fazer. Uma das minhas propostas e um dos meus pensamentos são esses. Não é à toa que eu sou acadêmico do curso de Direito. Então, assim, eu acho que antes de ter a vontade de entrar de cara e peito aberto, principalmente nessa área da política, eu estou buscando cada dia mais essa especialidade, essa profissionalização realmente nesse ramo, na atuação dessa área, né? Eu acho que somente a vontade, a cara e a coragem, hoje em dia, não realizam tanto que a gente gostaria. Seja ela uma vontade a favor, seja ela uma vontade contra alguma ideia ou algum posicionamento. Perfeito. Hoje nós estamos vendo aqui em Garanhuns uma política bem parecida com a nível nacional, esta última, que as pessoas assim, parece que só tem dois lados, que eu acredito que pode até sair outros pré-candidatos a prefeito ou candidatos, né, mais na frente, mas atualmente as pessoas falam assim,
Sivaldo e Isaías. Você acha que essa polarização atrapalha? Bom, a polarização já não é algo incomum na política, né? A gente sabe disso. A polarização, ela, além de ocorrer, ela vai ser sempre presente. Atrapalhar, eu acho que assim, ela divide muito os interesses. Por exemplo, se a gente vê alguma coisa que acontece, a gente tem que dar mérito a quem faz, certo? Hoje eu estou aqui como pré-candidato a vereador, mas acima de tudo, uma das coisas que sempre me agradou e sempre gostei muito foi que desde o governo de Isaías, desde a época que Isaías estava aqui na prefeitura de Garanhuns, como comerciante primeiramente, ainda não na área da política, mas como comerciante, tivemos o apoio de Isaías. E assim, todo o fortalecimento que ele trouxe em algumas das minhas causas é o que mais me mostra, é o que mais mostra para mim, para minha pessoa, para as pessoas próximas a mim, o que ele tem feito pela gente, no sentido de acessibilidade e no sentido da pessoa que ele foi com os nossos interesses. Não de forma particular, eu vou explicar melhor, mas de forma de realmente um acesso e a gente mostrar que a pouca voz que a gente dá naquela situação tem quem possa nos representar. Então, assim, eu acho que acima de tudo, da polarização, a gente tem que buscar representatividade. É uma das coisas que mais sempre me chamou a atenção em Isaías e é um dos motivos maiores que eu sempre tive apoio a ele. Isaías é uma figura. Embora eu estou brigando com Isaías não, porque eu trabalhei, né, na gestão, tenho honra demais de dizer que dei meu voto muito bem dado para Isaías. Caminhamos com ele, mas eu acredito assim, mesmo ele foi um prefeito excelente, mas eu acho que Garanhuns ficaria mais fortalecida se ele permanecesse sendo nosso deputado, nosso representante. Olha, vê que massa, a gente tem um presidente da República, tem um deputado, teríamos um prefeito na mesma linha e que se unisse. Garanhuns precisa muito se unir em torno de Garanhuns e não dividir esses palanques, que está bem complicado, né? Só perdemos nós. Né? Quanto ao Dom Moura, isso é uma pergunta, né? Cadê He-Man? He-Man, cheiro pra tu, querido. O Dom Moura aí passando por um período extremamente difícil. A que você atribui tanta dificuldade, que não é de hoje, mas parece que está um pouco mais gasto, né? Você vê. Eu acredito. Bom, assim, eu falo com total autoridade em relação ao Dom Moura, no sentido de que eu já precisei muito. Né? Sempre que meus filhos têm, que é tão comum, né, nesse período de inverno e tudo, esse período que as crianças vieram adoecendo com virose, enfim, esses problemas respiratórios, eu estive muito por lá na pediatria. E sempre que precisei da pediatria, fui muito bem atendido, certo? O que é que acontece? Na época que minha esposa estava grávida do nosso segundo filho, o que é que aconteceu? A gente precisava de médicos particulares ou então de pessoas que pudessem nos atender naquele momento e não tínhamos. Na maternidade do Dom Moura, a gente conseguiu atendimento para ela de forma imediata. Então, assim, para mim, esse atendimento que ocorreu na pediatria e na maternidade tem capacidade e tem como ser explorado em todo o hospital. Então, eu acho assim, é um período de desenvolvimento. A gente precisa correr atrás dessas questões, porque eu penso da seguinte forma, onde existe um erro, ou então onde existe um problema, tem condição de melhorar, tem essa capacidade. Exatamente. Diz que só tem erro onde se busca acerto. Exatamente. Não é verdade? Hoje, você chegando na Câmara, que se Deus quiser há de chegar, qual a primeira coisa que você diz assim, olha, esse aqui vai ser meu primeiro requerimento? Já pensou nisso ou não? São muitas coisas, mas aquele assim que você diz, esse tem que ser o primeiro. São muitas coisas, perfeito, Selma, muito bem colocado. Assim, na Câmara, tudo a gente quer resolver muitos problemas e às vezes não temos essa possibilidade, certo? Então, como você já bem disse, onde tem um problema tem essa possibilidade de acerto, né? Mas eu acredito que, no geral, o que Garanhuns precisa, o que eu precisei há um tempo atrás e que eu acho que no dia a dia é muito fortalecido e é muito necessário, é a geração de emprego dentro de Garanhuns. Isso na seguinte forma, o ato de profissionalização do jovem, ele evade
muitas causas ruins, muitas coisas ruins. De que forma? Aquele jovem que estuda, aquele jovem que busca um emprego, uma profissionalização, ele está atuante tanto no mercado de trabalho, como no meio estudantil, e como agora eu venho atuando, eu estou buscando atuar num período de política. Porque são esses jovens que nós precisamos. São os jovens que estão buscando um emprego, que estão buscando uma família bem concretizada, bem pacífica, uma base familiar forte. E o próprio ato de estar num período de trabalho, num horário de labor, ele tira umas desvantagens que o jovem poderia correr atrás, que seria a bebedeira, o uso de drogas, o próprio conflito entre pessoas. Então, assim, a área atuante empregatícia, ela tem que ser muito bem vista aqui em Garanhuns. Primeiro, porque tem potencial. Segundo, porque tem demanda. Muitas das áreas aqui em Garanhuns a gente não vê a profissionalização do jovem, numa área como eu já venho atuando de oficina. A gente não vê a profissionalização do jovem numa obra de uma construção civil, seja como pedreiro, mestre de obras. Então, eu acho que esse seria o meu primeiro passo, essa busca de, assim, conhecer e saber onde agregar essa questão empregatícia, porque Garanhuns tem potencial e é muito necessária. A que você atribui a falta de indústrias vindo se instalar em Garanhuns? A falta de indústria, né? Bom, eu acho que tanto como a questão de um ramo de trabalho maior como a indústria, então como uma própria firma, eu acredito que não é um problema de hoje e nem um problema tão residual diretamente relacionado a Garanhuns. Eu acho que tem muitas questões aí por trás, tributárias, questões de imposição de que direcionamento tomar no ramo de trabalho. Por exemplo, como eu falei no começo, Garanhuns eu venho percebendo que ele já se desenvolveu, e tem pesquisa sobre isso, que ele já se desenvolveu muito no meio residencial. Garanhuns é um local bom de moradia, então acho que a gente poderia desenvolver mais o meio de hotelarias, já que é uma cidade mais turística, a gente poderia desenvolver mais a rede relacionada à própria moradia aqui dentro, a facilidade, ao acesso. E assim, a indústria, eu acho que quanto mais a gente abrir as portas e os caminhos para ela, mais acesso terá. Porque é o que falta, é um acesso, é uma abertura de caminhos. Verdade, você vê Canhotinho, acho que é um bairro de Garanhuns e tá aí, eu acho, foi isso que eu falei, às vezes, essa liderança e a unidade política que nós não temos, por isso que eu acredito muito nessa geração que está vindo agora, independente de direita, de esquerda, que se una. Acho que Garanhuns precisa muito. Nós somos bairristas, então como dividir? A gente precisa agregar. Outra polêmica que Garanhuns está vivendo agora, e essa eu preciso explorar muito esse menino, ele é muito inteligente, ele é muito preparado, né? É uma coisa que a gente fala constantemente, essa municipalização do FIG. Como é que você vê isso? Você, quanto jovem, a gente nota que você é aquele jovem velho, centrado, que trabalha, que estuda. Você não parece ser farrista, né? Ou é? Não, olha a cara dele, não tem tempo, não tem nem tempo. Exatamente, né? nem tempo, nem disposição e nem pensamento mais para isso, né? Eu acho assim que o foco maior no trabalho, nos estudos e na própria família que eu tenho em casa, né, que é minha esposa e meus filhos, eu acho que isso aí já me toma todas as energias. E uma farra, ou então uma evacuação mais quietinho, dessa, né? é interessante, né? Entre família nunca faz mal. Atenção próxima, Telecom, né? Atenção próxima, por favor. Por favor, e Flávio, por favor, os contratos também se desfazem, não é? Estou muito indignada porque não poder dividir isso nesse momento que você, eu sei que daqui a pouco você vai assistir. E eu quero deixar aqui registrada a minha indignação, mas ele vai voltar. E a gente está devendo isso a ele e principalmente a você. Nós estamos devendo isso. O menino é muito bom, mas vamos falar da privatização, não. Por enquanto é municipalização do FIG. Como é que você está vendo? Você vê isso de uma forma positiva? Você vê isso de uma forma negativa? Porque quem está mais de fora tem um olhar mais centrado. Como eu já venho falando, né? Não é de hoje que eu vivo aqui em Garanhuns, então não é de hoje que eu vejo os problemas e as questões que acontecem aqui dentro. O que é que acontece em questão do FIG? Eu vejo como realmente um festival cultural, certo? Eu acho muito mais interessante a gente dar o devido valor
ao que ele proporciona para a gente, né? Que é esse meio cultural. Então, assim, fazer do FIG uma grande festa, um grande momento daquela, como você já falou, né, sobre a privatização, eu acho que não é o interessante, né? Há um certo momento atrás, quando eu estudei no Diocesano, no Colégio Diocesano de Garanhuns, a gente tinha um evento chamado Dio Show. Não sei nem se posso estar falando isso aqui, mas vou falar com certeza, já que você pode falar o que você quiser. Mas só não pode falar mal do povo, muito, assim, numa extensão muito grande. Interesse. Né? Mas, por favor, Diocesano do meu coração, amo de paixão. Né? Quem não ama? Quem não ama? Quem passou por ele sabe, né? Mais ainda. Exatamente. Então, assim, quando eu participei de um dos eventos do Dio Show, uma das coisas que me chamou muita atenção e eu nunca esqueci, e exatamente estava na gestão de Isaías nessa época, foi o seguinte acontecimento. A gente precisava de um tema para o tema geral do evento, né? Então, assim, eu trago esse pensamento num momento pequeno, mas que tem essa capacidade de agregar o valor num momento maior, né? Como a gente vai falar, justamente, né? como a gente vai falar justamente do FIG. A gente precisava de um tema, a gente precisava de uma atuação nesse Dio Show, nesse evento. O que aconteceu foi que teve um certo momento que a gente teve um contato com Isaías, porque por ser um colégio muito bem visto aqui em Garanhuns, né, a gente poderia chamar pessoas e ter pessoas próximas para ver o evento e para participar. E foi o que o meu grupo de sala conseguiu fazer. Em um dado momento, conversando com Isaías aqui na cidade, que o acesso dele sempre foi muito fácil, a gente conseguiu conversar com ele e falar do evento e falar das nossas propostas. Uma das coisas que me chamou muita atenção, ele fez: chamem e façam voz ao Dominguinhos, porque é o seguinte, a gente precisa mostrar a nossa cultura e enaltecer o que a gente tem aqui dentro de casa. Não é trazer o que tem lá fora e botar aqui dentro, é mostrar o que a gente tem aqui dentro para o mundo lá fora. Então eu acredito e tenho total certeza. O FIG é um evento, Festival de Inverno de Garanhuns. Então ele não precisa trazer o que tem lá fora aqui para dentro. A gente precisa mostrar o que temos aqui dentro para o mundo lá fora. Como eu já venho falando, o Garanhuns tem essa capacidade. Só faltam pessoas que tenham essa visão também. E que possam ter legitimidade para atuar dessa maneira. Muito bem, muito bacana, né? Ele saindo, né? Ele é fantástico. Eu já virei fã desse menino, gente. Olha só, você, quanto jovem, quanto uma pessoa muito centrada, de muito boa visão, eu queria saber como você vê hoje uma cidade como Garanhuns, com todo esse potencial turístico, investindo muito em eventos. Esses eventos estão proporcionando um engrandecimento no comércio? Ou como é que está o comércio nessa situação? Olha, tenho muito acesso aos comerciantes daqui de Garanhuns. Em todo local, seja supermercado, até porque meu pai é do ramo de supermercados, né? Tenho amigos no ramo de supermercado, atuo no ramo de autopeça, no ramo de oficina, então em todo local que chego, graças a Deus, sou muito bem recebido. Eu acho assim que eu não tenho o mal que falar em relação a ninguém, não tenho conflito com ninguém. Isso aí é excelente. Então assim, por essa visão e por esse dia a dia, além de viver o meu dia a dia, viver o dia a dia dos outros comerciantes, a gente muito tem esse acesso e essa conversa sobre o que é o movimento, né? Eu acredito assim, que o movimento de Garanhuns, principalmente no ramo de comércio, tem se baseado da seguinte forma: chega metade do mês, até o final do mês, a gente tem um determinado calor, né? Aquele movimento, todo mundo momento. Com um dinheirinho. Exatamente. Ainda, né? Eu acho que não só aqui em Garanhuns, mas sempre acho ocorre. Que é nacional mesmo, exatamente. Né? Num período de feriado sempre atrapalha um pouco, né? Eu sou sincero a dizer. Mas o próprio povo de Garanhuns, ele tem esse momento de calor que traz para as pessoas, seja um evento turístico que vem de fora, seja os períodos de vaquejada, seja os períodos de atrações turísticas, o próprio Natal Luz, né? Quando chega esse período do Natal Luz, chega esse momento de festa, o pessoal se prepara numa barbearia, se prepara numa loja de roupas, se prepara num momento de lazer com a família, e ele traz esse calor. No momento que traz esse calor, que cresce, que está todo mundo ali girando dinheiro, trabalhando, correndo atrás, a gente vê o potencial que existe dentro de Garanhuns. São esses momentos que a gente deveria ter com mais frequência. Então eu acho assim, que não deveria ser como uma onda, aquele momento de começar a crescer e depois desabar de uma vez. Eu acho que Garanhuns tem um potencial, a gente tem que correr atrás de explorar esse potencial, de manter esse comércio sempre numa pirâmide, sempre crescendo. De que forma? Um exemplo. Da maneira de
mostrar para as pessoas que vêm de fora que Garanhuns, além dessa área turística de atuação com um FIG, a gente não precisaria só de um FIG uma vez no ano. A gente poderia ter dentro de Garanhuns vários momentos durante os decorrer dos meses que tragam pessoas de fora e que realmente acalore esse mercado que a gente tem aqui dentro, que tem capacidade de ser explorado e que o correto seria ser cada vez mais explorado, tanto dos de fora que vêm como turista, como nós mesmos, aqui dentro. Hoje, nós pegamos um Uber indo até a Câmara e o motorista disse uma coisa bastante interessante. Eu queria ver sua opinião a respeito disso. Ele disse o seguinte, como ele é recente na cidade, chegou há pouco tempo, e ele disse que uma coisa que ele achou impressionante e que isso atrapalha é que exatamente nos dias que a cidade está cheia de turistas, o comércio está fechado. E ele vem de uma cultura onde o comércio abre exatamente quando tem um monte de gente fora. Você concorda com isso? Você chega 9 horas da manhã, tipo festival do inverno, comércio fechado. Antes de 5 horas, o comércio fechado. Então aí as pessoas dizem, mas olha, quem vem de fora, e eu escutei isso há poucos dias, quem vem de fora não vem comprar um sapato, quem vem de fora não vem comprar um casaco, né? Mas, se ele vem de fora, não tem interesse de comprar, mas vê um bom preço, uma boa qualidade, ele acaba comprando. Aí eu queria que você visse isso. As pessoas já trabalham demais e sacrificariam o comércio, estando aberto. Mas o fato de uma cidade turística, porque Garanhuns aos domingos também recebe turistas, que vêm vem para o turismo religioso, principalmente. Então, elas não encontram, não tem comércio, até mesmo não tem souvenirs na cidade, lembranças. Se você chegar em Caruaru, você tem os bonecos de Vitalino, que levam um monte de coisas. Roupas, crochê, bordado. Então, Garanhuns não tem, a não ser um empreendimento particular, que é o chocolate. Você acha que poderia haver essa transformação? Perfeito, perfeita colocação, perfeito discurso. Selma, veja bem, como eu já venho falando, né? Eu sou do comércio, eu venho trabalhando, não é de hoje. Então, assim, minha visão em relação a comércio, eu comecei na minha época de oficina, na minha época de autopeças, trabalhando de domingo a domingo. Sábado à tarde, domingo em horário próximo ao almoço, eu ainda estava trabalhando. Então, sempre que eu digo aos meus clientes e às pessoas que me perguntam, é que eu tive o meu pequeno crescimento justamente nesse contra-horário, nessa contrapartida. De que forma? No momento em que uma casa de peça ou então uma outra oficina estava fechada, eu estava aberto. Eu estava ali trabalhando. Fosse sábado à tarde, 4 horas da tarde ou 5 horas da tarde, eu ainda estava ali trabalhando. O pessoal que passa ali com o ônibus da Coab 2 sempre passando, sempre me viu por ali. Então, foi dessa pequena visão que as pessoas tinham de mim que comecei a ter meus clientes. Eu não estava ali pegando cliente de ninguém. Eu simplesmente estava ali trabalhando e realizando o meu pequeno trabalho. E a frequência, com o tempo, ela dá resultado. Então, assim, o que você falou sobre o comércio, além de ser interessante, é verdade. Eu acredito que a gente já tem um comércio aqui em Garanhuns que está em crescimento, está em desenvolvimento e merece destaque. É aquela Duque de Caxias, certo? Sim, o comércio de Garanhuns está indo para lá, Exatamente. né? Você notou, o centro da cidade está subindo. Exatamente. Aí o que é que eu vejo ali? Eu vejo que eles estão correndo com a visão do real empreendedor. Quem é o empreendedor? É aquele cara que batalha sem garantia nenhuma. É aquele cara que está na linha de frente, né? Seja ele um empreendedor homem ou seja ele a empreendedora mulher. Que é a quantidade maior de mulheres hoje empreendedoras, né, na cidade. Que visão melhor se não a visão da mulher, né? A mulher é aquela que... Eu já tive um professor na minha época de escola que ele dizia assim, um homem é um trator, onde ele vai passar e quer passar acabando com tudo. A mulher não, é como uma Ferrari, ela anda que você nem vê, você não consegue nem escutar nem a zoada. Ela além de rápida, mas ela é incisiva, ela é certeira. Então eu vejo dessa forma. Então vamos lá. O comércio da Duque de Caxias, ele vem além de se desenvolver, ele vem mostrando o potencial que os empreendedores dentro de Garanhuns têm e a visão que, no geral, deveríamos ter, né? Todos nós dessa área de empreendedorismo, de comércio, a gente tem que buscar os contra-horários, né? E a gente tem que buscar atender ao público que realmente tem a visão de compra, certo? Sejam eles os turistas ou o pessoal daqui. A Rua São Miguel, que é onde eu atualmente estou residindo, ela tem esse potencial. Quando eu comecei, há mais ou menos 8 anos atrás, só tinha a minha oficina. Hoje a gente já tem lá 4 oficinas só na nossa rua. Então, assim, não quero me dar o destaque
de dizer que fui o pioneiro, porque já haviam pessoas ali batalhando. Mas quando eu vi aquela rua, aquela extensão, aquele monte de casinha antiga, uma do lado da outra, eu disse, não, aqui tem potencial, aqui é do futuro. Eu sou uma pessoa que eu tenho a base do passado, mas eu vejo o futuro. Eu tenho essa prospecção do futuro. Diz que a gente tem que olhar o futuro, de vez em quando olhando pelo retrovisor, exatamente. Mas o certo mesmo é correr, né? Muito bem, e em breve, politicamente correto, o debate. E a gente já está aqui, né, trazendo, chamando, intimando, porque lógico que Gustavo vai ter que voltar, até mesmo porque chegaram muitas perguntas para você, e você precisa responder as perguntas das pessoas. No momento ele está batendo um papo só comigo. Infelizmente, mais uma vez, eu vou deixar aqui meu repúdio à próxima, que agora aprendeu nesse horário a nos deixar sem internet. Sei que algumas pessoas, pelo Face, muita gente está ouvindo, né? Isso muita gente está conseguindo acompanhar. Mas eu não me dou por satisfeita. E Gustavo vai ter que voltar, porque nós teremos que responder essas pessoas, que para isso ele está aqui. Ele tem muito potencial. Eu acho que esse menino merece estar ali na Câmara. Eu acho, né, minha gente? Eu acho que você também acha. Né? E a gente já passando para uma segunda fase, lembrando que sexta-feira agora Gessé, que está nos acompanhando aí, vai estar conosco também, né? E são pessoas muito jovens, com pensamento bacana. Eu acho isso, eu amo a juventude, gente. Por isso que eu fiquei aí nos 20, não saí de jeito nenhum, nem estou a fim de sair. A gente fala de vários assuntos e você está sempre muito bem preparado de vários assuntos. Qual é o grande erro que está aí impedindo Garanhuns de avançar como ele deveria? Por que eu digo isso? Nós somos uma cidade que estamos aqui base para 26 municípios. Essas pessoas estão vindo a Garanhuns pelo comércio, pela saúde, aliás, vinham mais pelo comércio e pela saúde. Hoje, as pessoas vêm, o carro já deixa elas em algum consultório médico, pega elas, vai embora. Elas não estão mais indo para o comércio. Por quê? Muitas lojas fechando as portas. E a gente está vendo aquela invasão da mesmice. O que você acha que está faltando e que uma Câmara bem estruturada, um gestor bacana, um deputado, um governo juntos, poderia modificar? Por onde você começaria, se a decisão fosse sua? Bom, como você já bem perguntou, né, essa questão de por onde eu começaria, eu acho que minha base está no ramo do emprego, minha base está no ramo do profissionalismo. Eu acho que quanto mais a gente busca profissionais, quanto mais a gente busca essa carreira de trazer o crescimento e o desenvolvimento para o que a gente tem aqui dentro, melhor a gente se sai. De que forma? Um exemplo para ficar melhor esclarecido. Se a gente tiver uma gestão, se a gente tiver um governo que esteja paralelo a ideias de futuro, de visão de emprego, de melhores profissionais, de melhores pessoas, e não simplesmente pessoas que estão ali para acompanhar o que acontece na cidade como só mais um consumidor de tudo que a própria gestão pode jogar na gente, mas como os cidadãos da cidade que querem o crescimento da própria cidade. Eu acho que, primeiramente, precisaria mais de visão das próprias pessoas aqui dentro, de criar esse amor por Garanhuns, no sentido de desenvolver. De que forma? Eu não estou satisfeito com o que vem acontecendo. Então, eu preciso de atuação e legitimidade para fazer acontecer. É uma dos meus passos que eu tenho prestado atenção e que eu acho que tem capacidade de acontecer, principalmente na minha rua, onde eu trabalho e onde eu resido. A gente necessita de maior vínculo com a gestão para trazer melhores condições de comércio, para trazer melhores condições de trânsito, para trazer melhores condições de trabalho para as próprias pessoas que estão ali, como eu já falei no começo, esquecidas. Então, assim, eu acho que aquela pessoa que tem uma rua mais acessível, que tem uma rua melhor para trabalhar, que tem uma linha de ônibus bacana para corresponder aos horários das pessoas, eu acho que tudo isso aí é correr para o desenvolvimento de uma forma unida. Gestão e emprego. Eu tentei falar para chegar lá no canto e acho que eu não me saí bem. Eu
Eu pensei assim, né, de estar você hoje unido numa Câmara com o prefeito e a governadora. Por quê? Eu acho que ela não está olhando para o Agreste. Eu acho que era isso que eu queria dizer e acabei não dizendo, mas agora eu estou dizendo, né? Eu acho que Raquel, ela pegou o Estado com muitas dificuldades, o que é normal. Todo mundo que pega, você quando chegar lá na Câmara, você também vai encontrar algumas coisas que precisam ser modificadas, que precisam ser conversadas. Você não acha que essa inércia que a nossa governadora demonstra com essa região não é preocupante ou eu estou errada? Bom, o que falar sobre o que está certo ou sobre o que está errado, né? A gente, para falar do que está errado, tem muito o que falar, né? Não só em questão de gestão de governador, né? Mas a gente vai olhar mais pelo município. Até porque minha proposta maior e todo meu interesse tem sido em Garanhuns, no município. Como você bem falou, Selma, a questão de unir município com estado. Mas assim, eu acho que antes de procurar essa união entre município e estado, vamos procurar a união do próprio povo de Garanhuns, do próprio tá bem povo, complicado. Que existe um comércio de geração de emprego, que existe uma saúde, que existe uma coisa acontecendo aqui dentro de Garanhuns. Então eu acho que se a gente tivesse fervor no coração para procurar e buscar as melhorias primeiramente dentro de Garanhuns, vai corresponder lá na frente. De que forma? Já dizia Henry Ford, né? O criador do meio automobilístico, o maior empreendedor de todos, que para mim eu tenho isso em mente. Para que eu vou querer ter um carro? As pessoas indagavam. Para que eu vou querer ter um carro se não tem as estradas? Se faça o carro, que as estradas vão vir por depois como consequência. Eu acredito que seja dessa forma. Se faça aqui primeiro dentro de Garanhuns. As consequências vão vir depois, como melhorias. Essa desunião que a gente vê, inclusive, vamos lá, da oposição, tá? Isso contribui de forma negativa ao seu olhar. Você acha que precisa uma melhor integração dentro da Câmara, que é seu objetivo hoje? Precisa de uma melhor unidade, porque às vezes a oposição fica assim meio... você está dizendo uma coisa bem legal, mas é minoria. Estou entendendo. Você acha que tem que ter um diálogo maior, uma conversa maior? Bom, tudo que tiver que ocorrer lá dentro, eu acho que a força e a união é realmente o maior interesse. Bom, eu estou aqui me posicionando primeiramente como representante, né? Primeiramente como pré-candidato, mas como representante daqueles que confiarem primeiramente no meu trabalho. Então, assim, eu acho que a primeira união tem que ocorrer entre a população para saber por onde é que a gente vai caminhar. Porque seja eu como pré-candidato a vereador, ou seja, algum vereador já atuante, ele precisa saber o que está acontecendo com a população, ou então o que a população está querendo para ele poder atuar lá dentro. Muito bem, então o seu mandato vai ser feito de mãos dadas com a população. 100%. Eu acredito que... eu acredito não. Eu vivi um período da minha vida, um período do meu trabalho, que eu precisei muito. O nosso comércio lá na Rua São Miguel precisou muito de um representante da gente, que tivesse ali atuante e buscando os mesmos interesses que nós. Coab 2, Boa Vista e São Miguel. E a gente nunca teve, a realidade seja dita. Então, assim, no período de gestão de Isaías, aconteceu algumas coisas que deveriam ter sido resolvidas com antecedência. Mas eu acho que não tem a capacidade de uma pessoa só resolver muitos problemas, ou todos os outros problemas. O que aconteceu é que o trabalho do servidor público, vereador, não ocorreu em determinados momentos, que era fiscalizar e buscar melhorias. Rua São Miguel, Boa Vista, Coab 2, passou por um período muito de esquecimento. Então, assim, primeiramente, eu quero me propor a esse trabalho de representação, porque eu já passei por um período de precisar de um representante e não ter. É verdade. E como diz, quem tem a caneta é quem decide tudo, exatamente, né? Por isso, essa sua... Olha, nós estamos batendo aqui o nosso horário e já dizendo a vocês que duas coisas precisam ser feitas. Esse garoto precisa voltar urgente na próxima semana, diante da sua agenda, quando for melhor para você. Vamos disponibilizar o melhor horário. Flávio já nos dizem aqui... Flávio está dizendo aqui que chegaram muitas perguntas, nós temos posse dessas perguntas, mas nós gostaríamos que ele falasse com vocês, porque é para isso que tem esse programa. Mais uma vez, eu acho que isso aconteceu com o Luizinho Rodão,
Isso aconteceu com Carla, né? E a internet, pela terceira vez, tendo esse problema, não esperávamos, diante de tanta reclamação. E assim, hoje, a gente pede assim para que vocês olhem com bastante atenção esses postulantes que aqui estão com vontade de transformar. Eu acho isso extremamente interessante, não para se perpetuar, mas para plantar aqui uma semente. Isso é muito bacana. E a gente está vendo aqui grandes expoentes da juventude e pessoas que já nascem políticas, né? E que já têm no sangue isso. Aí vem um apertar aqui, viu a necessidade aqui, aí eu estou pronto para enfrentar. E as pessoas chegando aqui preparadíssimas. Isso é muito importante. Garanhuns é muito bonita e Garanhuns precisa, né? Precisa muito de pessoas assim. Eu torço até para que possa abrir mais 2 vagas na Câmara. Nós temos 165 mil habitantes, nós podemos ter 19. E está aí essa briga e que vença porque não aumenta custos. Mais vereadores não aumentam custos. Eu acho que divide mais trabalho e as classes são mais representadas, né? Muito bem. Eu queria conversar mais com ele, tá legal. Eu queria mesmo conversar. Eu queria saber aqui como é que você vê hoje. Você olhando assim, estou aqui para Garanhuns, sou trabalhador, tudo mais. Como você vê hoje esses jovens que estão indo embora de Garanhuns? Se você vê o censo de 10 anos atrás, praticamente a cidade não cresceu, né? Porque está vindo esse pessoal aqui do entorno, estuda e vai embora. Aí eu sei que você vai dizer, eu trabalho que não tem. Né? Não tem trabalho aqui para essas pessoas, não tem qualificação. Exatamente. Mas olha, nós também, você não acha que nossa mão de obra está sendo falha? Isso é em muito sentido, realmente. Porque assim, uma das coisas que me entristece é que logo quando eu comecei na minha área de atuação com oficina mecânica, eu tive que me recorrer à capital, em Recife, e fazer o meu curso por lá, porque aqui a gente não conseguiu fechar uma turma no próprio Senai daqui, da área de atuação como técnicos em mecânica automotiva, que é minha área que eu atuo. Então, assim, eu acho que isso aí é um ponto a ser melhorado. E além de ser melhorado, muito importante de ser visto. De que forma? A gente tem hoje uma faculdade federal aqui, a gente tem hoje o curso da ESGA e outros que vieram recentemente. Então, eu acho que não seria somente com esse preparo de dar essa oportunidade e simplesmente deixar para depois. Eu acho que, além do polo estudantil, o polo de trabalho também teria que ser cada vez mais aberto as portas para melhoria. Eu acho que o jovem que trabalha e o jovem que estuda, ele dá o futuro da visão daquela teoria que ele está no dia a dia buscando. Então, assim, já que a gente tem muito ponto a melhorar, eu faço esse convite, primeiramente, às pessoas jovens que têm, como eu, visão de futuro. Há 5 anos atrás, eu tinha uma visão e uma perspectiva. Não tinha atuação, não tive atuação de maneira alguma. Muitas ideias se foram com o tempo, ficou para trás. E assim, elas ficando para trás, eu acho que deixa a desejar no próprio desenvolvimento. Então, o jovem que busca mudança, o jovem que busca melhoria, não deixe passar, não deixe para trás. Busca uma ação, busca uma atuação. O que eu venho fazendo aqui hoje vai ser uma das minhas propostas, porque no período de pré-campanha é o que eu vou buscar, representar o jovem de hoje, que quer trabalhar, que quer estudar e que quer desenvolver. Muito bem, perfeito. E olha só, nós estávamos aqui, né, conversando, enquanto ele falava também, eu recebendo aqui, com certeza, a gente vai dizer uma coisa que não me faz nem um pouquinho feliz, que nós vamos voltar na próxima segunda-feira com Fanny, pedindo desculpas à Gessé, para que a gente possa marcar uma outra data, porque amanhã a primeira coisa a ser feita é rompermos esse contrato. Mais uma vez, deixando aqui publicamente nosso repúdio à próxima, que há 15 dias atrás já esteve aqui em casa para resolver esse problema e, infelizmente, nosso problema não foi resolvido. Nós temos compromisso
nós temos um nome a zelar e um trabalho a ser feito. Então, infelizmente, nosso repúdio, e a gente já queria marcar aqui com essa pessoa que corre tanto, que tem uma vida bem atribulada, quando é que ele pode voltar, para que possa ter esse contato ao vivo com as pessoas, porque em alguns lugares as pessoas estão nos ouvindo e vendo tremendo, né? Isso que não é legal. Mas a gente não consegue repassar as perguntas. Sabemos que muita gente está tentando acessar. Isso é bastante importante, é interessante demais. E na semana que vem, não, daqui a 15 dias, na outra semana, encerrando esse nosso primeiro momento, queria que você visse aí sua agenda, porque você não pode se furtar isso, viu? Tem que voltar, tá certo? Nosso futuro doutor e vereador. E a gente quer convidar você, postulantes, que ainda está faltando para que possa viver esse momento junto com a gente. E também venha conhecer nossas propostas, pacotes inteiros para postulantes, né? E se você puder nos ajudar com o Pix, seja lá de quanto for, nos ajude, somos independentes. E nosso Pix é 87-99243-8165. Converse com a gente, procure conhecer aqui o trabalho de assessoria e mídias também. Agradecendo ao Café Carinho de Mãe, o melhor café do mundo, viu? Vários sabores, Saulo do Mercadinho da Paz, Marquinhos do Galeto, Rosângela Moraes, Moura Material de Construção, Ashley Lingeries, agora pro Dia dos Namorados, né? Agreste TV Pernambuco, Giro das Cidades e Censo Comunicações, sempre parceiros, retransmitindo para todo o interior do estado de Pernambuco. E nosso patrocinador, Prefeitura Municipal de Garanhuns, o maior canteiro de obras da cidade. Mais uma vez, a gente registra aqui o patrocínio com a Prefeitura de Garanhuns. Sempre fomos independentes. Esse mês, a Prefeitura, compreendendo a importância desse trabalho e a necessidade de que os postulantes possam ter maior visibilidade, veio ser nosso parceiro, já se vencendo agora por conta das regras também, né, da política. E, diferente do que estão dizendo, e até acho que a semana passada e essa semana, coincidentemente, ninguém era do grupo do atual gestor. Estamos aqui abertos para a direita e esquerda, e os 3 postulantes, Gessinho já voltando para aqui, né, nesse segundo momento. Então, nada foi exigido da gente. Acho que as pessoas também criam umas expectativas bem diferentes. Somos imparciais. E o que nós temos mesmo, só não sou imparcial, é no meu amor, no carinho para Garanhuns. E espero ver ela no lugar que ela merece estar. Né? A gente está caminhando, mas vai chegar lá. E as mudanças no politicamente correto em breve. Politicamente correto debates, chegando já já. E a gente deixa aqui aberto para as considerações finais. Lembrando mais uma vez, este programa gravado, ele irá ao ar. Mas ele vai voltar para que a gente possa, mais uma vez, oportunizar você de falar com esse rapaz que tem que sangrar mesmo ele, viu? Muita coisa para ser dita, muito conhecimento para ser dividido. E é isso que faz com que a gente caminhe muito feliz. Então, só posso agradecer a você, Gustavo, seu carinho. Difícil ter encontrado um tempo, semana de prova e tudo mais. Foi fácil. Mas a gente espera que na outra semana você possa disponibilizar, mesmo que não seja o dia oficial, segunda, quarta, sexta, se você disser, a gente vai na terça, vai na quinta, vai no sábado, nós vamos estar aqui para receber você e que você possa estar conversando com as pessoas que te admiram. E a gente pede 1000 perdões, registrando mais uma vez que a próxima, de próxima não tem nada, está bem longe e a gente amanhã vai estar realmente tentando aqui, e ele é advogado, eu vou até saber umas coisas, viu? Aí a respeito do nosso contrato. Então, quero deixar que você possa se despedir aqui das suas considerações finais e diga também que vai voltar.
Por favor. De antemão eu acho que não tenho o que falar não, eu tenho que voltar mesmo, porque além de muito interessante, eu já estava muito ansioso por esse momento. Primeiro porque eu já não tinha esse contato com o público, né? Meu contato era realmente o dia a dia com os fregueses, com as pessoas que estão comigo. E assim, me dá essa oportunidade, né? Eu acho que acima de tudo eu estou me colocando com o peito aberto e mais ainda o coração aberto para assumir um compromisso de realização de todos aqueles que têm a mesma visão que eu, né? Que abraça Garanhuns como Garanhuns nos abraça no dia a dia, no compartilhamento de pessoas. Por ser uma cidade de um porte menor, mas a gente consegue ter fácil acesso em todos os locais da cidade, eu acho que Garanhuns tem essa possibilidade de ser uma cidade cada vez mais unida. Então, minhas considerações aqui finais ficam no sentido de que todo projeto de futuro, toda visão de futuro busca o jovem em primeiro lugar, com a visão, com a possibilidade de crescimento e de dar crescimento àquelas pessoas que lutam no dia a dia assim como eu, aquela visão de que tudo que a gente tem de vontade, nós temos também que buscar ação. Então eu estou aqui buscando ação de melhoria. Estou me colocando no lugar de dar representatividade e de dar representação de todos aqueles que, assim como eu, anseiam melhorar o que já tem aqui em Garanhuns de bom, né? Muito bem, então até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Sim, a próxima. Beijo no coração.